todos, olá Nuno, bem-vindos ao Tinha Que Ser. O meu nome é Sara e o Tinha Que Ser é um programa que visa debruçar-nos um bocadinho sobre a importância do mapa astrológico e a forma como ele influencia a nossa vida. Este é o nosso segundo programa. Olá Nuninho! Olá, Sara, e olá a todos Estás que nos bem? estão a ver fielmente desde o primeiro programa e que tiveram coragem de voltar a ver-nos. É Olá a verdade. todos aí em casa, no carro, no trabalho, na casa de banho, onde vocês estiverem a ver-nos. Sim, na casa de banho é giro, porque uma pessoa normalmente na casa de banho não tem nada que fazer e portanto estarem a ver-nos na casa de banho é sempre Sim, mas não importante. demorem, mas não estejam lá uma hora, por amor de Deus, não. Há pessoas que também podem querer ir e depois não. Pois, exato. Então, por aquelas casas onde só há uma casa de banho, depois é complicado, depois está Exato, toda a exato, gente exato. aflitinho. Não, estás bem? Está tudo bem contigo? Estou, Sara. Também está tudo bem. Ótimo. Estava aqui a lembrar, no programa anterior falámos do mapa do nosso querido Tony Carreira e foi muito interessante fazermos uma viagem por aquilo por aquilo que os astros nos dizem e também um bocadinho comparando com os factos da vida dele. E hoje vamos ter aqui temos aqui um mapa diferente, não é o Tony, é uma grande mulher que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu sou muito grande fã, e é ela, a nossa querida. Alguém tem pistas? Vá, dá lá uma pista, Nuno. Então, ela costuma trabalhar muito de manhã. Sim, muito E de até manhã. tem uma casa. Sim, tem uma voz que às vezes tem que pôr o volume para ir no 1 ou no 2. Não, mas é muito carismática, é uma É uma excelente querida, profissional, é uma querida. querida. Nós gostamos muito dela e por isso é que é a nossa convidada do programa de hoje. E é ela, a nossa querida Cristina Ferreira! Palmas para a Cristina. A Cristina, nós escolhemos o mapa da Cristina porque achamos que ela tem uma vida que é absolutamente fantástica, no sentido de ser uma inspiração, não é? E nós vamos olhar aqui um bocadinho hoje para o mapa dela e perceber o que é que está aqui no mapa que nos pode indicar quais é que são as possibilidades, o que é que já estava aqui em termos de possibilidades aberto, que ela pudesse, material que ela pudesse efetivamente conquistar. Olha, olhando aqui para o mapa, aquilo que nós conseguimos perceber logo à primeira vista é que ela não tem qualquer planeta nesta zona do mapa. Ou seja, Pois é. naquilo que se denomina os planetas ou as casas sociais e relacionais. Ou seja, tem aqui muita dificuldade naquilo que são, ou melhor, a experiência dela não é uma experiência que tenha diretamente a ver com a relação. E tem muitos planetas nestes hemisférios que têm a ver muito com a afirmação pessoal dela, ou seja, com a identidade dela e com o papel que ela tem que desempenhar e que fazer a nível social. E realmente a vida dela, as relações não são um palco fácil, pelo que consta, eu não sei, nunca namorei com ela, não sei o que é que se passa lá na vidinha dela, mas pelo que contam as revistas, quando eu vou, por exemplo, ao supermercado e vejo aquelas capas, a coisa não é fácil. Mas nós também não podemos confiar nas revistas, que elas mentem Pois muito. não, pois não, pois não. Aliás, a Cristina Nossa, já disse que já processou uma série delas e bem feita. pronto. Mas é realmente o papel social e todo a projeção e todo o trabalho que ela tem que desenvolver a nível de carreira, de estatuto, poder e como é que isso se depois é vivido a nível pessoal e dela própria conseguir afirmar-se muitas vezes sozinha naquilo que é a carreira, naquilo que é os projetos e naquilo onde ela se coloca como uma figura, porque ela realmente é uma figura de uma marca muito pessoal. Ela própria criou a sua marca, portanto tem um cunho muito pessoal naquilo que ela faz. Ok, então quer dizer, deixa-me só perceber. Aqui do lado esquerdo tem a ver, portanto, as casas do lado esquerdo são as casas que têm a ver com a afirmação, portanto, o eu, o indivíduo. E do lado direito são as casas que têm mais a ver com o campo relacional. É isso? Então eu vou explicar. As Não. primeiras 4 casas até aqui, ou seja, 1, 2, 3 e esta própria, a casa 4, são casas pessoais. Ou Ok. seja,
é um trabalho que tu tens que fazer na tua afirmação pessoal. Muitas vezes é a forma como, casa 1, a forma como tu desempenhas a tua identidade ou como tu a constróis, a casa 2, os teus valores, a casa 3, a tua comunicação, a casa 4, no fundo, o teu interior, que muitas vezes é representado pela tua família. Quando tu vais para a casa 5, na casa 5 já é a forma como tu utilizas essa tua personalidade no exterior, com o outro já. Mas é no exterior, mas sendo tu ainda afirmaste. E ela não tem grandes planetas aqui. Da casa 7, que é marcada aqui por este DC, que é o descendente, da casa 7 até aqui ao topo, são casas relacionais, de relação, eu contigo. Seja através do casamento, seja através de uma parceria, seja através de uma intimidade, seja através de um namoro, de uma relação sexual, o que seja. É uma relação que se estabelece de um para um. Do meio do céu, que é a marca da nossa carreira, do nosso estatuto, daquilo que de alguma forma nos indica que tipo de vivência social é que vamos ter, daqui até ao ascendente, estamos a falar de casas que têm a ver muitas vezes com social ou transsocial, ou seja, o social que é o teu papel a nível mesmo da sociedade ou com algo superior a ti, e que muitas vezes não são pessoais, mas têm a ver com o papel que tu atribuis ou que tens que desempenhar para um coletivo, e por isso chamam-se casas também de coletivo. E então, o mapa dela está muito centrada no coletivo, na vivência do coletivo e da vivência dela própria enquanto construção de uma identidade. Como é que ela constrói a sua identidade? Depois, claro, tem a ver se tu tens planetas pessoais em casas coletivas, quer dizer que é a tua afirmação da tua identidade e da tua personalidade individual no coletivo. Se tens planetas transpessoais em casas pessoais, quer dizer que tu és influenciada pelo coletivo na tua individualidade. Pronto, no caso dela é isso que acontece, porque ela tem planetas transpessoais na casa pessoal, ou seja, ela acaba por ter a sociedade a influenciá-la a ela, e ela ter que se afirmar também na sociedade, e depois tem os pessoais, que é o Sol, a Lua, Vênus, Marte e Mercúrio, em casas coletivas, ou seja, ela tem que desenvolver e afirmar a sua personalidade em casas que são coletivas e dentro de uma sociedade. Isto pode parecer muito complexo, mas depois, quando falamos aqui do mapa dela, vai ser fácil perceber como é que isto depois é visto. Já agora deixa-me só fazer, comunicar aqui com com as pessoas que nos acompanham, porque isto é interessante. Às vezes as pessoas têm curiosidade sobre a astrologia ou gostavam até de perceber um bocadinho mais do seu próprio mapa, o que é que os planetas significam, o que é que as casas significam, e pensam, gostava imenso de fazer um curso de astrologia ou ir a um workshop, o que seja, mas, sei lá, não têm tempo, não sabem onde é que vão fazer, muitas vezes também não há disponibilidade a nível financeiro. E nós aqui, é um dos objetivos deste programa, conseguirmos, o Nuno está aqui connosco exatamente para nos dar um bocadinho, desvendar um bocadinho este mistério da astrologia, e vai-nos também ensinando como é que nós podemos interpretar, ou sabermos interpretar os mapas que nós apresentamos aqui, vais-nos ensinando também como é que nós podemos interpretar os nossos próprios mapas, porque vais-nos sempre dizendo o que é que significa, o que é que os planetas, o que é que as casas significam e como é que elas podem ser interpretadas. Portanto, para todas as pessoas que têm interesse, mas que por os mais diversos motivos não conseguem estar numa aula, num workshop, no que quer que seja, ou também ao acompanharem-nos e entenderem os mapas das outras pessoas, podem também conseguir desvendar aquilo que é o seu próprio mapa. Verdade ou mentira? Sim, o objetivo é esse, ou seja, através da comparação, que é um dos grandes trabalhos da astrologia, do estudo da astrologia, é comparar mapas, ou seja, Exato. ver padrões que se repetem em vários mapas para tentar entender se aquilo se repete em 200 ou 300 mapas, é sinal de que há ali um padrão. E, portanto, se as pessoas Claro. conseguirem perceber que, por exemplo, a Cristina Ferreira tem a Lua Em Caranguejo. é unicórnio. Se eu também tenho a Lua no unicórnio, quer dizer que, ok, tudo bem. Então eu também posso ter este tipo de comportamento que ela, posso também ter esta maneira Claro. de ser, de sentir. Claro que Claro. isto é uma generalização, depois temos que olhar para o mapa de cada um, mas é uma maneira da pessoa começar a entender também as suas tendências internas. E o Claro. objetivo também é esse, ou seja, nós através destes mapas, permitir que as pessoas também olhem um bocadinho para elas próprias e se Claro. identifiquem através de alguém que elas conhecem, identifiquem-se também elas próprias. Claro que Claro. depois, obviamente, e já falámos disso no programa do Tony,
nem todas as pessoas vão sentir as coisas da mesma maneira. A potencialidade pode estar lá, mas nem todas vão conseguir chegar onde chega o Tony, nem todas vão conseguir chegar onde chega a Cristina, nem todas vão conseguir chegar onde chega o Cristiano Ronaldo. Mas a base, a semente está lá. E, portanto, nós depois, por exemplo, a Cristina tem uma lua em Caranguejo, está aqui, né? Todas as pessoas têm uma lua em Caranguejo, e o Tony também tinha, curiosamente. Todas as pessoas acabam por ter mais ou menos a mesma forma de sentir, a mesma forma de intuir as coisas, a mesma visão materna. Portanto, todas as pessoas acabarão por ter esta maneira de viver. Tem? Sim, sabes quem é que tem também a lua em Caranguejo, que é uma pessoa também muito conhecida. Tu? Toda a gente gosta muito dela. Tu também tens, és uma pessoa muito conhecida. Eu também tenho, mas é verdade, ainda não sou muito conhecida, não é? Vai dizer, no futuro, quiçá. Mas não, mas é a Kate Middleton, a mulher do Príncipe William. Ela também tem a lua em Caranguejo. E já reparaste que as pessoas, por acaso agora não desfazer da minha pessoa, já reparaste que as pessoas com a lua em Caranguejo são pessoas particularmente dóceis? Eu acho que são. E são, porque obviamente o Caranguejo é um signo muito emotivo e muito dócil e muito afetuoso. E a lua ali acaba por lhe trazer essa quantidade de água. E é uma água muito cristalina, portanto é uma água que pretende realmente doar, amar, dar carinho, dar mimo, dar afeto. São pessoas normalmente muito dóceis e muito carinhosas, portanto acabam por ser quase as mães. E uma mãe, arquetipicamente, deveria ter esse aspecto dócil e aspecto cuidador, o que muitas vezes não acontece. É verdade. Mas voltando aqui ao mapa da Cristina, pronto, nós já percebemos que realmente é muito claro, ela tem os planetas todos do lado esquerdo e não tem nenhum do lado direito. Mas uma coisa que eu queria saber é se nós à partida, olhando para o mapa dela, se conseguimos logo identificar que ela já traz consigo este potencial todo que ela, o potencial para atingir tudo aquilo que ela atingiu, ou se para nós, ou se tu olhando para o mapa dela, se é uma surpresa. E se conseguires efetivamente identificar que já existe, que realmente que já, olha, que quase que já estava escrito, não é? Que ela já vem com com estas ferramentas. Como é que tu consegues ver isso? Onde? Explica-nos, diz-nos, Nuno. Olha, há uma coisa muito curiosa, porque os livros de astrologia, por norma, indicam que os sóis, este símbolozinho, na casa 12, que é esta casa aqui, que tem aqui este símbolo que é o número 12, por norma indicam que a pessoa vive muito tempo escondida, vive muito tempo a descobrir-se, vive muito tempo numa certa obscuridade. Mas é curioso, tanto a Cristina como o Tony têm sóis de casa 12, ou seja, são pessoas muito famosas e muito conhecidas. O aspecto do isolamento e do aspecto do obscurantismo que eles possam ter, a ida à gruta, o facto de eles reservarem-se um bocadinho, aí sim é a vivência da casa 12, porque tanto ele como ela têm formas de viver um bocadinho bipolares. Uma coisa é a vida social que eles têm, outra coisa é a vida pessoal. E aí temos que dividir as coisas de uma forma clara. Mas, por norma, pensa-se muito que para eu ter um sol de casa 12 eu não vou ter sucesso. Não é obrigatório. Há muitos escritores que têm realmente sóis de casa 12, cineastas, realizadores, portanto, não é por aí que se consegue logo criar essa ideia de sucesso. Não, porque a Cristina tem sol da casa 12, o Tony tem sol da casa 12, os dois super bem sucedidos, portanto... Por aí não se consegue logo. É óbvio que eles vão ter uma marca de isolamento, uma marca de interioridade, certo? Ótimo, tudo bem. Agora, a Cristina, por exemplo, tu olhas para a Cristina e vês este Júpiter aqui muito alto. É o planeta mais alto que ela tem. Júpiter, na astrologia, é considerado como o grande benéfico. É aquele que doa. No fundo, é o nosso maior planeta do sistema solar, portanto, no fundo, é aquele que expande, é aquele que dá popularidade, é aquele que dá as suas benesses e as suas bênçãos. Onde está Júpiter, há sempre um regabof. E, portanto, a mitologia até assim o indica. Também havia, às vezes, umas tempestades quando ele se irritava, mas, por norma, ele era sempre muito bondoso. E a nível de mitologia, por exemplo, ele acasalou com todas as mulheres e todos os seres. Portanto, no fundo, ele é o responsável por haver a multiplicidade de coisas que existe na Terra. Portanto, ele é muito expansivo. Quando tu tens um Júpiter na casa 10... É um malandro, Estava sempre danado para a festa.
quando tens um Júpiter aqui na casa 10 e tão próximo do meio do céu, que é a marca da tua popularidade ou a marca do teu estatuto social, da tua carreira, é claro que tu vais ter também essa marca de expansão, essa marca de dar partida a sociedade olhar para ti e gostar de ti. E olhar para ti e ver-te com carinho e com popularidade e tens muitas pessoas a seguir-te. E ela tem Depois, mesmo Júpiter no médio céu, não é? não, Ela ela tem mesmo tem, ali. está conjunto, mas já está um bocadinho afastada, mas está ali perto. E é o planeta mais alto dela. Quanto mais alto está o planeta, mais visível é. Né? Quando nós olhamos para o céu, quanto mais alto está, mais visível ele está, exatamente como nos prédios. Né? Quanto maior é o prédio, mais nós o vemos. Sim, sim, Portanto, sim. quanto mais alto está o planeta, mais visível ele é para nós e para os outros. Ok. E a forma como a Casa 10 é vivida também é a forma como os outros na sociedade nos veem a nós. Portanto, e o Júpiter é a referência, é o pai do pai, é o pai dos pais, dos deuses. Dos deuses. Portanto, o Júpiter é a referência, ela acaba por ser uma referência. Então, está tão alto e está tão coladinho ao meio do céu que depois acaba por lhe trazer essa projeção. Outra marca da grande força que ela tem e da grande capacidade de conquista que ela tem é o Plutão na casa 1. As pessoas com Plutão na casa 1 são aquilo que eu chamo os sobreviventes. É aquelas pessoas que fazem tudo, mas tudo, para fazer as coisas à sua maneira. E fazem muitas vezes sozinha e lutam e avançam e têm uma capacidade muito grande de fazer por elas próprias. E muitas vezes não olham a meios. Eu tinha um professor meu que me dizia assim: Plutão na casa 1, a pessoa manda na vida e não deixa que a vida mande nela. Mandela. Ou seja, Mas isso ela é pode ser. muito, muito, muito lutadora para que, de alguma forma, atinja os seus objetivos, casa 1, pessoais. E realmente a Cristina lutou desde muito cedo para, com uma grande noção de sobrevivência até e de obsessão, porque o Plutão fala-nos muitas vezes disto, de obsessão. Sim, sim, sim. E portanto, eu Sim. estou obcecada por afirmar-me a nível pessoal. Eu estou obcecada para afirmar o meu poder, que é casa 1. E portanto, por aí conseguimos logo ver que ela tem projeção, tem uma forma de ver e de ser vista como uma lutadora. Há mais um Atenção que a aspecto, desculpa, Cristina, deixa-me diz. deixa-me só relembrar de uma frase da Cristina. A Cristina disse-nos que quando foi para trabalhar para a TVI enquanto estagiária, que ganhava 500 euros por mês e que durante muito tempo foi aquilo que ela ganhou. E que depois disso teve que trabalhar muito para subir um bocadinho. E que depois disso teve que trabalhar muito para subir mais um bocadinho. E tudo aquilo que lhe deram, ela pagou de volta. Isto são frases dela. Está na casa Sim, 1. e eu lembro-me também de uma frase dela dizer ao Gosha, enquanto o Gosha ainda era professor dela, virou-se ao Gosha e disse: eu um dia ainda vou trabalhar contigo. E o Gosha ficou muito chateado com ela e ficou muito irritado com ela e disse: pá, mas quem é esta miúda que agora está-me aqui a dizer isto? E realmente acabou por trabalhar com ele, acabou por construir uma relação bastante boa com ele e de serem Sim. quase os dois aqueles maninhos umbilicais que estão ali a falar um com o outro. E repara como é a longo prazo, ou seja, ela tinha as coisas muito bem definidas e muito bem planeadas e é uma pessoa muito bem estruturada, se não fosse aquele sol em virgem, né? Portanto a coisa está muito bem esquematizada. Ela é muito esquemática, de certeza, e muito racional na forma como pensa a vida, até porque tem também o Mercúrio aqui em virgem, portanto são pessoas que são muito E racionais o ascendente também, não é? e o Ela também tem ascendente signo também. de virgem. Portanto, Portanto ela ela é é, ela muito, é signo, portanto, o signo solar é virgem e o ascendente também virgem. também é Ela, virgem. ela é a versão mais pura do virgem. Ela deve ser muito esquematizada, muito Sim. metódica, muito crítica, autocrítica dela própria, portanto Autocrítica, sim. ela não deixa nada por prever. Acredito que Exatamente. deve ser bastante controladora na forma como planeia Como as suas executa, coisas e sim, portanto sim. muito 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 esquematizada. Estava só a dizer que há aqui mais um aspecto que é interessante. Ela tem uma Vênus em Leão, que está muito bem ligada a Neptuno. Está grau por grau um trígono a Neptuno. Portanto há aqui uma certa idealização. Há um certo aspecto de veneração quase. E, portanto, pode também dar isso. E, como eu te dizia, a Vênus é um planeta pessoal, está numa casa coletiva. Ou seja, a casa 11 é uma casa de coletivo, de grupos. E, no fundo, ela é vista
pelas massas e é adorada pelas massas. Portanto, há aqui traços que, à partida, já poderiam realmente indicar isso. Agora, repara, ela poderia ser a Miss Malveira, ou podia ser a Miss Torres Vedras, Por né? acaso podia, porque ela é bem gira. Pronto. Ou ela podia ser a melhor professora de História, porque também foi realmente, e foi por aí que ela começou. Ela poderia ter E, sido isso. segundo sei, os miúdos, os alunos dela, gostavam muito dela. Portanto, ela já aí era adorada, não é? Por aquele que foi o seu primeiro público. Porque o primeiro público dela foi a sala, foram os miúdos, foram os alunos, não é? Foi a sala de aula, foi o primeiro palco. Exatamente. Ou seja, ela poderia, o potencial do mapa dela trazia estas dinâmicas de realmente de afirmação pessoal e de ela ser reconhecida e vista e adorada. Agora, poderia ser adorada porque vendia o melhor queijo lá na Feira da Malveira, ou porque vendia a melhor alheira, ou porque era a melhor professora da escola lá onde ela andava, ou porque hoje em dia é uma das referências nacionais. Ou seja, A há nível de aqui comunicação, claro. potencialidade para ela fazer, mas também há potencialidade para ela não fazer. Claro, claro. Portanto, Ou agora seja, depende da força que ela tenha para claro, realizar o e mapa. isto aplica-se a todos nós, certo? Ou seja, Certo? nós, porque isto é muito importante perceber, não é? Quer dizer, a verdade é que se eu te perguntar assim, oh Nuno, tu olhando para o meu mapa, quem diz olhando para o meu, olhando para o da Cristina, eu podia ser o Cristiano Ronaldo. Eu não, eu de certeza que não. Não, de e, certeza. acho, e acho que a Cristina também não. Mas, lá está, mas não o Cristiano Ronaldo, mas há um potencial com que nós vimos, todos nós, não é? E depois nós podemos chegar ao exponente máximo deste potencial, podemos ficar assim a meio caminho, ou podemos ficar cá em baixo. Sim, mas a nível de experiência não tem problema nenhum. Ou seja, a experiência que lhe está a ser pedida e que lhe está a ser pedida é uma experiência de afirmação pessoal. A afirmação pessoal podia-se dar à mesma sendo professora de História. Não tinha problema nenhum. O que era importante para ela era viver, por um lado, a interação com o público, a interação com pessoas, a interação e a sua afirmação enquanto poder pessoal dentro de um grupo, dentro das dinâmicas que ela tem com o coletivo, isso é que lhe estava a ser pedido. Agora, se a experiência é sendo apresentadora de televisão e estando a lidar com o público todos os dias, ou sendo, por exemplo, professora da escola e estando a lidar com o público, que também são os alunos todos os dias, a experiência está lá a mesma. Okay. Agora, a nível de afirmação pessoal ou a nível de objetivo pessoal, pode ser um bocadinho mais alto e ser um bocadinho mais assustador e desafiante, seres realmente apresentadora de televisão, e a experiência, se calhar, ser um bocadinho mais impactante. Claro. Mas, enquanto experiência de afirmação, está lá a mesma, percebes? Sim, sim. Isso que estás a dizer é muito interessante, até porque eu lembro-me da Cristina a dizer a determinada altura numa entrevista: epá, quando isto não der, eu vou fazer outra coisa. E eu vou ser boa, eu vou ser, aliás, ela disse, eu vou ser bem sucedida a fazer essa outra coisa. Se eu tiver que ir trabalhar para um café, não é? Se eu tiver que começar do zero e trabalhar para um café, daqui a 3 anos eu vou ser a dona do café. Portanto, repara, eu acho que isto é interessante porque a experiência da afirmação pessoal tanto pode ser começar a trabalhar no café e depois tornar-se dona do café, como pode ser estagiar na TVI e agora ter a revista Cristina e ser uma das exatamente a acionistas mesma coisa. da Média Capital. Não é? É exatamente a mesma coisa. Porque é a Tem a ver com a experiência da afirmação experiência. pessoal. Exato. Exatamente, tem a ver com a experiência. Não tem a ver. O cenário pode mudar, mas a experiência é que é o importante. Ou seja, o que é que tu aprendes no momento? O que é que tu aprendes com a vida? Não é. A experiência é que é realmente o importante, não é o cenário. O cenário é só de colocado para tu desempenhares a peça que se chama vida, não é? Porque o interessante, claro que é muito mais desafiante e pode ser muito mais complicado, como eu dizia atrás, seres Presidente da República do que propriamente seres Presidente da União Desportiva de Febras de Baixo. Né? Sim, sim, sim. Não é a mesma coisa, mas Sim, a experiência é a mesma. Claro. É seres, por exemplo, o Presidente. Exato, exatamente. Agora, Então, o impacto não é o mesmo. Para o coletivo. Lá está a casa, estas 3 casas. Não é o mesmo impacto para o coletivo.
Ok. Então, e diz-me uma coisa, portanto, isto é do ponto de vista profissional. Aliás, antes de sairmos do campo profissional, tenho mais uma questão para te colocar. O que é que eu não sei se isto fará aqui muito sentido, eu agora gostava de marmar, sabes, em jornalista, quando Vá, nós dizemos o manda, que é que nós manda, podemos manda, manda. esperar, o que é que nós agora podemos esperar, o que é que o futuro nos dirá aqui para a Cristina. Mas sei que não é essa a forma de colocar a questão. Mas o que é que, em termos do mapa dela, a missão, para onde é que a missão de vida dela se dirige e como é que nós a vemos no mapa? Então é assim, olhando para o mapa dela, é claro que a nossa missão pessoal é o Sol, Ok, é a nossa missão de vida. ok. Portanto, é onde nós temos que realmente de ser brilhantes, onde nós temos que realmente Pois, ter o máximo da nossa experiência. É o Sol, porque o sol Sol é brilha, o não nosso, é? é o nosso astro-rei, não é? Portanto, Claro. o que nós temos que trabalhar mesmo a nível de experiência de vida é o Sol. E ela, de alguma forma, quando tem um Sol na 12 e em Virgem, o trabalho que ela vai ter que desenvolver é um trabalho de, por um lado, de reparação de alguma coisa interna que ela não tenha, Uhum. viver muito com questões de limitação, ou com questões que Porquê? tenham a ver com curas ou com reparação dela própria, porque a casa 12 é uma casa em que nós temos que, de alguma forma, entrar em contacto com níveis mais internos e inconscientes nossos. E isto Ok. pode ser feito, por exemplo, entrando em contacto com as dores dos outros, estando em contacto com pessoas que tenham mais incapacidades, estar ao serviço, colocar Hum. o nosso poder pessoal também ao serviço do outro, porque a Casa 12 também fala muito de pessoas que estão a viver questões de limite. O signo de Virgem tem muito a ver com o erro, com a falha, com a gestão do erro, da falha, da crítica, com algo que não é perfeito, né? Ela tem um ascendente Virgem também. E, portanto, as pessoas que já nascem com ascendentes Virgem, por norma, trazem sempre um defeito corporal, por exemplo. É muito normal. Porquê? Para elas, desde cedo, trabalharem o aperfeiçoamento. E, portanto, a Cristina está também ela a trabalhar aquilo que é o aperfeiçoamento. Mas ela é Mas toda perfeitinha. não Ela é é, toda assim perfeitinha, parece uma não é, não bonequinha. é. Lá está a trabalhar com isso e usa muito esta Vênus em Leão para tornar-se uma diva, através da beleza, através da cosmética, através daquele aspecto quase televisivo da atriz. Hum. Depois, o outro sítio onde nós conseguimos perceber mais ou menos o caminho que a pessoa tem que seguir é o eixo cauda-cabeça-dragão, ou seja, o nó do norte e o nó do sul. No caso Onde é que nós dela, vimos isso? Ah, tem aqui o mostra nó do lá. norte, Ah, ok. aqui. O nó do sul está sempre no signo oposto. E o nó do sul é o nosso passado kármico. O nó do Uhum. norte é para onde nós temos que navegar o nosso barquinho para chegar lá. Não quer dizer que cheguemos, é a nossa meta, é o nosso objetivo. Uhum. Não quer dizer que a gente chegue lá. Uhum. Neste caso, o dela está mesmo encostado ao Plutão. Portanto, ela está a fazer nesta experiência de vida uma grande transformação da sua capacidade de ser autónoma, de Uhum. ser livre e de se responsabilizar por ela própria em balança, que são os relacionamentos e a relação com o outro. E repara que este é o grande drama da vida dela. É a relação. Para Uhum. mim, é o grande drama da vida dela, é os relacionamentos íntimos. Uhum. Uhum. Porque com esta energia toda de caranguejo, eu acredito que ela tenha vindo com uma ideia quase romântica daquilo que é a família. Né? Uhum. Uma coisa assim muito idealizada, ou com uma noção, ou uma necessidade muito grande de ter um espaço familiar. Uhum. Quando nós temos este eixo para a casa 1, nós temos que pensar muitas vezes só em nós. Num Uhum. aspecto não é sermos egoístas ou sermos egocêntricos, não é pôr-nos a nós em primeiro lugar. Porque como ela vem do passado da casa 7, As relações. há sempre uma tendência a ela estar dependente daquilo que eram relacionamentos. E Hum. no fundo o que ela traz é uma necessidade dela ser ela própria, afirmando-se na relação a dois. E sendo capaz de dizer assim muitas vezes que não, marcar limites e afirmar o seu poder pessoal.
É engraçado estares a dizer isso, porque ela outro dia ouvi uma entrevista dela na rádio, já não me lembro qual é que foi a estação, e ela estava a contar com uma pessoa com quem ela trabalha, que ela não gosta de trabalhar. Pronto, não gosta. E ela virou-se, isto era ela a contar, e ela virou-se para a pessoa e disse-lhe na cara da pessoa: eu detesto trabalhar contigo. E depois a pessoa que eu estava a entrevistar ficou tipo assim, e o que é que a pessoa disse? Então, ouviu? E pronto, e ouviu? E ouviu, olha, vai. Ouviu e siga a bola. Não disse nada, ouviu? E ela disse mesmo, detesto trabalhar contigo. E pronto, e ficou dito. Mas ela vai ter as razões dela. E repara que ela desde muito cedo, ainda hoje, ela controla tudo sozinha. Até a nível de trabalho e não sei o quê. Ela, apesar de ter uma equipa a trabalhar para ela, eu acredito que ela não deixe que ninguém tome decisões por ela. Não, e mais do que isso, ela disse também numa entrevista, claramente eu ouvi muitas entrevistas com a Cristina, não é? Eu, por acaso, eu adorei fazer o trabalho de pesquisa para este programa, porque realmente acho que ela é assim uma fonte de inspiração. Há uma entrevista em que ela disse, atenção, que nós quando vou entrevistar, por exemplo, um escritor, não é? Que vai apresentar um livro, ninguém me vai fazer um resumo daquilo que o escritor do livro. Eu tenho de o ler, e muitas vezes tenho de o ler de um dia para o outro, não é? Porque o programa começa às, não sei, às 8 ou às 9 da manhã, eu já tenho que estar no estúdio, sei lá, às 7, e no dia anterior também estive a trabalhar. Portanto, nós temos que trabalhar muito e trabalhamos fora daqui, fora do estúdio, trabalhamos em casa para preparar os programas para o dia a seguir, para o dia seguinte. Portanto, lá está, se ela vai entrevistar uma pessoa que vai apresentar um livro, ela tem que ler o livro, que é para saber fazer perguntas sobre o livro, assim como eu também tive que ver eu e tu, nós tivemos que ver as entrevistas dela para conhecermos um bocadinho melhor e para percebermos como é que o mapa dela se relaciona com a vida dela. Isso é outro aspecto bastante interessante que eu gosto de dizer, que é o trabalho de bastidores. Ou seja, ela tem realmente duas facetas. Tem uma faceta mais pública e tem uma faceta mais interna. Isso é claro. Os bastidores pode ser visto aqui por este sol na Casa 12. Ou seja, é um trabalho muito, muito no escuro, muito onde ninguém nos vê. Repara, quando nós vamos escrever um livro, nós temos que ir à biblioteca, fazer pesquisas. Hoje em dia já não, a internet dá tudo. Mas antigamente era muito ir à biblioteca, não é? E então, eu ainda sou do tempo da biblioteca. Poxa, eu também. Já não vamos para novos. Exato. Já não somos muito modernos. Sim, mas estamos cada vez melhores. Exato. E este sol na Casa 12 realmente fala isso, ou seja, um trabalho de bastidores, um trabalho de preparação. Nós, como eu te dizia, por exemplo, quando vamos escrever um livro temos que ir a uma biblioteca, a biblioteca é um sítio fechado, Casa 12. Quando estamos, por exemplo, e tu, que também és realizadora, quando estás a realizar um filme, há um trabalho teu que tem que ser feito primeiro nos bastidores. Sim. E só depois é que é lançado para fora, ou um coreógrafo que está a preparar uma peça de teatro, é tudo feito primeiro sem que ninguém veja e só depois é que é lançado para fora. E esse lançado para fora é marcado pelo ascendente, é quando a obra nasce. Portanto, ela tem essas duas facetas, ela trabalha muito naquilo que é o background, onde ninguém vê, onde ninguém a chateia, onde ela está lá escondida a fazer o seu trabalho, e depois tem o lado de atriz. E este lado de atriz é claramente marcado por esta Vênus em Leão, que está na casa 11, ou seja, dos grupos sociais, das massas, da comunicação social também, e onde ela é vista como realmente uma atriz. Porque eu acredito que ela tenha essas duas facetas claramente marcadas, ou seja, ela quando entra no palco ou quando vai para o programa de televisão, veste esta imagem de diva, muito bem vestida, muito bem apresentada, muito, muito glamourosa até, que precisa destas palmas e deste reconhecimento do público, mas quando sai de lá, aquilo que ela mais quer é sossego e silêncio, certamente, e estar sossegadinha lá na sua vidinha, a pensar lá nas suas coisas. Porque estas duas vivências nela, parece-me a mim, são muito claras. E isso que tu estavas a dizer, pode-se ver através disto, ou seja, quem tem muita energia de Casa 12, por norma, tem que fazer um trabalho muitas vezes de bastidor. Casa 12 é esta casa, muitas vezes. Ou seja, trabalho que não és tu propriamente que vais receber os louros. Ela recebe, porque ela tem outras energias que lhe permite isso.
mas a casa 12 muitas vezes tem, no final de vida ou com o percurso de vida, vais ver que ou ela cria uma instituição de apoio a alguma coisa, ou ela cria um grupo de apoio a pessoas mais desfavorecidas. Há qualquer coisa que acontece por aí. Repara que o Tony já criou a Era associação. isso? Pá, leste no pensamento, nós estamos mesmo em sintonia. Era isso que eu ia dizer. Eu pensei logo no Tony, agora infelizmente, com aquilo com a morte da Sara, não é? Com esta tragédia que a família toda teve que enfrentar, ele constituiu a Fundação Sara Carreira. Ou seja, há sempre um trabalho de bastidores ou de dádiva ou de apoio ao outro através desta Casa 12. Como está em Virgem, não me admiraria nada que tivesse relacionado com a área da saúde ou com a área, por exemplo, dos cuidados. Não me admiraria nada que ela não chegasse um dia aí de usar o seu poder Mas, pessoal para criar isso. Nuno, eu espero que o motivo que leva a Cristina eventualmente a fazer esse tipo de... Porque ela é muito empreendedora, não é? A Cristina é uma mulher muito empreendedora, portanto eu espero que quando o motivo pelo qual que a leva a ir por aí não seja uma tragédia. Pois espero que não. Espero que não. Nossa, Até porque ela é assim, eu acredito que ela ainda tenha muito, muito para dar a nível televisivo e até a eu nível de também. empresário. E há outra coisa que é curioso. Olhando para o mapa dela, eu diria que o aspecto político poderia entrar na vida dela. E ela referiu em entrevistas que já lhe perguntaram se ela não estaria interessada em ir para a política e se ela não estaria interessada a usar o poder pessoal que ela tem para interferir a nível social na política. Pode ser um Como é que caminho. vês isso? Como é que vês? Onde é que vês Por, no esta, mapa? por, esta, por toda esta casa 10 que ela tem. Portanto, ela tem uma Aham. lua na casa 10 em Caranguejo, ela tem muita popularidade e as pessoas no social e reconhecem-na bastante como, de certa forma, uma mãezinha. Agora, repara, se ela fosse para a política, ela acabaria por ser bastante reconhecida também e trabalhar para o bem de um coletivo ou de uma sociedade. Cristina, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Depois tem o Júpiter, que tem a ver com leis sociais, e muitas vezes Júpiter na 10 poderá dar realmente um aspecto político, e o Marte, ou seja, combate, a argumentação, a conquista. E repara numa coisa que ela disse nessa entrevista também, que se ela concorresse para a questão política, seria para trabalhar na localidade onde ela nasceu, portanto, na Na Malveira. Malveira. Isto tem tudo a ver com o caranguejo. Ou Uhum. seja, o meu núcleo, o meu sítio, A casa, não a é? minha famíliazinha, a minha casa, no fundo. A casa dela já não é só, a família dela já não é, como está na casa 10, o caranguejo, já não é uma família do círculo restrito, já é uma família maior, já lhe pede para Claro. ela ver a família num aspecto maior. E realmente para ela, acredito eu, que a Malveira, ou que o sítio onde ela nasceu, ou as raízes de caranguejo, sejam realmente onde ela se sente confortável. E, E portanto, se ela ela nunca atuar a saiu. nível Claro. político e na Malveira, eu não tenho dúvidas que ela ganha. Claro. Sim, sim. Ela nunca saiu da Malveira, ainda hoje vive na Malveira. Exato. O filho dela andou na escola da Malveira. As pessoas da Malveira conhecem-na como a Cristina muito antes da televisão. É a Cristina, Sim. não é? A Cristina, não é a Cristina da televisão, é a Cristina. Isso também pode ser, É essa relação de proximidade que ela tem com o local de nascença pode ser visto também por este Neptuno aqui na Casa 3. Casa 3 é o nosso bairro, é a nossa vizinhança. E o Neptuno acaba por trazer uma espécie de idealização em relação ao local onde nós estamos a viver. Portanto, ela idealiza muito a Malveira. A Malveira, no fundo, para ela é o Shire dela. Portanto, ela está ali a viver quase no Éden. Mas ela diz que sim, porque lhe dá paz. Ela diz que sim. Eu, cada vez que entro naquela terra, epá, sinto paz. Exato. Fico relaxada. Porque no fundo é Gosto onde daquilo, ela se gosto do sente segura. cheiro. É onde ela se sente segura e onde ela Exato. sente a pertença dela. Este Claro. Neptuno na 3 também lhe dá outra coisa, que é a criatividade a nível comunicativo. Ela é muito criativa a nível de comunicação e ela também, acredito eu, tem muitas ideias. É uma pessoa que tem bastantes Ai, tem, ideias tem. e consegue fazer este lado também camaleónico que o Neptuno também tem a nível da comunicação. Ela adapta-se com muita facilidade a vários tipos de programas, seja entrevistas, seja entretenimento, seja o que for. Ela tem essa capacidade. E é curioso, voltando outra vez aqui a esta questão do caranguejo, que ela, o programa, um dos conceitos que lhe deu mais sucesso foi a Casa da Cristina.
Ou seja, ela levar as pessoas para casa dela, que A é uma coisa casa. que ela não faz a nível pessoal, mas a nível profissional, casa 10, ela levou as pessoas para dentro de casa. E, portanto, Exatamente. temos aqui o caranguejo e a lua em caranguejo a dizer, vá, venham até a minha casa, eu convido-vos para vocês virem até a minha casa para vocês me verem, aplaudirem, reconhecerem, gostarem de mim Estarem com ela. e serem minhas fãs. Estás a ver como é que as coisas funcionam? Mas agora, ainda bem que falaste da questão dela não levar ninguém à casa dela, porque é verdade, ela nunca abriu as portas dela, nunca partilhou nada que passe das portas da casa dela para dentro. Portanto, ela nunca postou uma fotografia no Instagram, nem de um vasinho de uma planta, nada, 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 nada. Há duas coisas da vida dela, duas áreas, desculpa, na vida dela que ela não partilha. A área pessoal no sentido dos relacionamentos, pronto, obviamente teve que partilhar a relação que teve com o pai do filho, porque veio a público, mas nós não sabemos, por exemplo, quem é que a família dela é, no sentido de nós não sabemos quem é que os pais dela são. Ela diz mesmo que quando tem, enfim, aquelas aparições públicas para fazer, porque estreia isto ou porque estreia aquilo, os pais não vão, por isso simplesmente não aparecem. Não aparecem os pais, ela também evita, por exemplo, ir às compras com o filho aqui, porque depois é uma chatice, toda a gente quer autógrafos, e portanto prefere ir ao estrangeiro onde consegue usufruir do anonimato. Não partilha nada que tenha a ver com os relacionamentos íntimos dela. As revistas é que normalmente inventam e arranjam-lhe namorados à torta e à direito, mas é tudo mentira. E portanto, e há ainda outra coisa que eu lembro-me que ela disse, que é muito interessante. Ela nem todas as conquistas dela a nível profissional, ela partilha com os pais. Porque ela diz, pá, deixa-os ter a Cristina deles sem estas conquistas todas, porque também como é que se diz, quanto mais alto subimos, maior é a queda, não É é? queda, sim. E portanto ela quer ter aquela relação, portanto, eu acho que ela quer manter aquele relacionamento antes de ser a Cristina da televisão, com o pai e com a mãe, aquele núcleo forte, ela quer mantê-lo tão genuíno quanto possível, o mais próximo possível daquilo que era antes de haver a televisão, não é? Uhum. Há alguma forma de nós identificarmos estas tendências no mapa dela? Bem, em relação à família e ao apego que ela tem à família, é claro, pelo caranguejo, né? Esta questão do caranguejo é de ser muito forte. Portanto, ela tem aqui uma relação umbilical com esta família e com esta lua em caranguejo. Repara que isso tu acabaste de dizer, de ela não levar os pais aos sítios e ter uma relação tão íntima em que os pais não se podem afirmar quase, ou seja, ninguém sabe quem são os pais. Ela acaba por ser a mãe. No fundo, ela acaba por exercer, de alguma forma, uma supremacia em relação aos pais e, portanto, ela é a mãe da mãe, quase. Ela é a mãe daquela gente toda. Portanto, ela está ali, no fundo, o que é algo típico em caranguejo, que é eu cuido de vocês. Ela é muito Vocês, protetora. sim, É é protetora. exatamente a proteção. Eu cuido de vocês. Vocês vêm para o pé de mim, eu abrigo-vos e vocês estão aqui. É a galinha, pronto. Então vocês ficam ali ao pé de mim, no meu ninho, e não saem daqui. Pronto. E, portanto, ela cria essa espécie de muralha à volta dos pais para os proteger, mas no fundo também acaba por ser um mecanismo de controle, não é? Que a Virgem gosta muito de fazer às vezes. E portanto, essa parte da questão familiar é clara para aquele caranguejo todo de colocá-los numa espécie de redoma onde ninguém toca nos meus paizinhos. A questão de não os levar também, a questão de não os levar aos sítios causa-me aqui uma certa mixed feeling. Porquê? Ela tem Saturno em Leão. Um Saturno em Leão na casa 11, desculpa, Cristina, desculpa, mas há aqui medo do ridículo social. E pode haver aqui algum medo da crítica, e a Virgem tem imenso medo da crítica. Apesar de ser bastante crítica, não gosta nada de ser criticada. É Pode haver aqui autocrítica. algum receio de serem, de alguma forma, criticados.
ou de alguma forma colocados em questão. Ou que a imagem que ela tem seja beliscada. O leão está muito preocupado com a sua autoimagem. Oh, Nuno, Nuno, isso também não me admira, porque assim, nós também vivemos numa sociedade em que, epá, as pessoas, e isto é uma questão que me tem afligido nos últimos anos, que é qualquer pessoa que apareça é sujeito é alvo de chacota. Porque aparece um que diz que não sei o quê, é porque tens a barba não sei o que mais, é porque tens o nariz assim, é porque tens o braço assado. E as pessoas, e eu também compreendo, porque uma pessoa que tem um instinto protetor quer proteger os seus entes queridos, porque é assim, quem está aqui está a dar o corpo às balas, já sabe o que é que sujeita, não é? Nós estamos aqui e já sabemos que as pessoas podem gostar do nosso trabalho, podem não gostar, vão criticar, vão não criticar e aguentamos Ai de e andamos. vocês critiquem, é? Salta-me o E ai carneiro de dali. alguém, Ai de já aqui, vocês. ó. Ninguém critica o nosso programa. Ninguém Agora já critica. vai ter críticas. Monte de gente a dizer, odeio o vosso programa. Eu pago os vossos comentários todos, vocês criticam. Nós encontramos, nós vamos saber quem vocês são. Sim. Então, é assim, as pessoas têm o direito a serem como são. E, não, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que também é natural que a pessoa que quer proteger os seus, não é? Isto é muito comum, por exemplo, relativamente os pais que são assim mais mediáticos, têm sempre esta preocupação com os filhos. E a própria Cristina também já revelou esta preocupação. Como é dizer, o filho da Cristina não sabe o que é viver a vida sem ser filho da Cristina, não é? Pronto, isso é uma questão. Bem, nós quando estamos, lá está, nós quando damos, estamos aqui, estamos a dar o corpo às balas, já sabemos o que é que a casa gasta. Agora, para a mãe, para o pai, para o tio, para o filho, que não escolheram isto, que não estão habituados, que se calhar um comentário mais depreciativo magoa, fere, pode mexer com partes mais sensíveis, não é? Eu também percebo que a pessoa queira um bocado proteger. Digo eu. Sim, Digo claro. eu percebo isso. Não é? Porque a Eu pessoa tem também medo, percebo. tem medo. Também Acho percebo. eu. Mas olhando para o mapa dela e onde nós temos Saturno, temos realmente os nossos medos, e onde temos Saturno, temos os nossos bloqueios. Estando Saturno em Leão, há aqui um medo da exposição social, há aqui um medo da crítica, há aqui um medo até da autoridade. E há aqui, porque o leão não gosta nada, nenhum leão, e vocês leões que estão a ouvir-nos, confirmem se faz favor, o leão detesta ser criticado. Porque é a mesma coisa que um ator ir para cima do palco levar com tomates e com ovos. Não gosta. O leão é um ator. O leão é alguém que assume o palco. Ora, Saturno ali vai-lhe dizer: tens muito medo, vais ter medo de expor a tua personalidade no palco e de seres criticada e que a sociedade e os grupos te critiquem. Por exemplo, não sei como é que foi a infância dela, essa parte eu não conheço, não fui tão longe na pesquisa, mas duvido que ela tivesse tido muitos amigos na infância. Duvido. Com Saturno ali na casa 11, as amizades também não devem ter sido muito grandes ou muito expansivas. Portanto, até por aí se pode transmitir. Bem, uma coisa é certa, a Cristina disse sempre que a grande companhia dela foi a televisão. Portanto, para estar muito tempo com a televisão é porque não estava com pessoas, Pronto. digo eu. E, portanto, repara que ela, até a questão dela ser apelidada muitas vezes com uma alcunha, que era a Tininha da Malveira, né? Essa questão é um ridículo social. E pode influenciar. Claro que depois ela pode ter essa capacidade de afirmação, pode ter essa capacidade de passar por cima disso tudo, Claro. mas o bichinho está lá. Sim. O bichinho está lá. E por isso também é uma defesa dela, essa preservação. E o caranguejo é muito defensivo, atenção. As pessoas, e também vocês caranguejos estejam a ouvir-nos, podem partilhar connosco as vossas experiências de defesa. Mas o caranguejo é muito defensivo, por isso é que tem as pincinhas, né? O próprio animal tem as pinças para se defender. O caranguejo é muito defensivo daquilo que é o seu núcleo. Então, a forma que ela tem, se calhar, como tu dizes, de proteger o núcleo, é escondê-los. Ora, a casa 12. Ora, vamos todos fechar-nos aqui, sossegadinhos, para ver se ninguém nos... No fundo, vamos todos para a gruta, pode ser que ninguém nos veja.
é no fundo também criar uma espécie de retiro. Ela retira-se. E de proteção, na minha ótica de proteção também, como tu dizes bem, em relação aos pais, para não serem colocados em sítios onde não pediram para estar, Claro. mas também ela para se defender, claramente. Mas, é assim, com a exposição toda que ela tem que estar disposta a esse tipo de críticas, e porque a partir do momento em que Sim, tu te ela expões, sim. como tu dizes, por exemplo, nós aqui, a partir do momento em que nos expomos, estamos sujeitos a levar com um tomate na testa, né? Ai de alguém, agora já toda a gente a Vai tudo ao comentar montes mercado de da Malveira tomates. comprar tomates só para nos mandar. Exato. Não, mas olha lá, só agora uma questão. Achas que se ela não tivesse este Plutão na casa 1, este Plutão na casa 1 é aquilo que lhe dá força para ela, porque a Cristina, por acaso, outro dia dizia, epá, ela leva ali com muita machadada. Ela é que ela estava outro dia num programa a ler as críticas que lhe são dirigidas a pessoas que são muito maldosas e dirigem críticas muito duras, com palavras, termos muito agressivos, sabes? Ofensas muito pessoais. Epá, a pessoa pode não gostar do trabalho, mas não tem que andar a ser linchada, não é? Mas ela é. E ela aguenta. Aquilo ela aguenta. Achas que este Plutão na casa 1 que lhe dá força para ela Claramente, sim. aguentar? Sim. Para já a questão da crítica, era como eu te dizia, quem nasce com tanta energia de virgem como ela tem que aceitar a crítica. Ok. Não há nada, tem que haver sempre a questão crítica. Porque a virgem é crítica em dois aspectos. É crítica porque vê criticamente aquilo que está mal Uhum. e, portanto, corrige aquilo que está mal feito. Por exemplo, há muitos editores de livros ou de músicas que são virgens porque eles, a nível crítico, olham e dizem, olha, isto não está bem assim, isto não está bem assado, troca, muda isto aqui, Uhum. fica melhor isto aqui. Portanto, eles têm essa capacidade de crítica de ver as coisas, por exemplo, os críticos de cinema que estão ali a ver os filmes e a dizer aquelas coisas e depois dão notas 1 a todos. Há um gajo do público que dá sempre uma nota 1 a todos os filmes. Não sei porquê, É mas pronto. verdade. Dá sempre 1. O homem não gosta de nada. É Uh, verdade. mas depois há o lado crítico também que eles recebem. Ou seja, eles têm que estar habituados a que nada esteja perfeito e que os outros também vejam que neles que nada está perfeito. Eles têm que lidar com a crítica. Isso é um ponto assente para tudo o que é virgem. A questão do Plutão, sim, porque como eu te dizia, ela desde muito cedo deve ter sido, de alguma forma, tentada a sentir e a viver a vida como se fosse uma urgência, como se fosse uma sobrevivência. Eu tenho que sobreviver. Uhum. E então ela, com este Plutão no 1, ela resiste a tudo. Ela venham as guerras todas que vierem, ela tem força, ela tem capacidade, ela tem a energia suficiente para se afirmar contra qualquer pessoa. Ninguém lhe mete medo no aspecto da afirmação, nem nenhum obstáculo. Ela, quando olha Uau. e quando projeta, ela vai. Portanto, essas críticas, claro que a magoam. Por isso é que ela vai para a casa 12 fazer a sua espécie de higiene. Também está muito ligada à Virgem, que é uma higiene mental. Epá, eu tenho que me afastar um bocadinho agora do barulho, das luzes, Claro, como costuma dizer, eu tenho que me afastar aqui do barulho, das críticas, tenho que me, de alguma forma, higienizar, para quando voltar outra vez ao palco eu estar tranquila, porque bem, senão, se eu não faço esta quebra, eu vou estar louca, ou vou claro, entrar em grandes processos de depressão. Então o que claro. ela faz é a força que ela tem. E depois, repá, tem um Júpiter ligado ao Marte, força não lhe falta. Hum, Apesar de ser um Júpiter, desculpa, um Marte em Caranguejo, que é um bocadinho mais débil, porque Marte não gosta nada de estar em Caranguejo, mas como está lá com o Júpiter, que ela tem força de afirmação, tem, que ela tem energia, tem, que ela tem capacidade de ser autónoma, tem, portanto, ela é uma força da natureza. Emocionalmente, a coisa pode ser um bocadinho diferente. E por isso é que eu hum, digo que ela, a nível interior, deve ser uma pessoa, a claro, nível exterior, deve ser outra pessoa. claro. Não, mas ela própria já referiu, já deu assim algumas pistas relativamente a isso. Ela não se importa nada de estar sozinha, aliás, já o Tony dizia a mesma coisa, não se importa nada de estar sozinho. E, e lá está. E quando o botãozinho da câmara vai para o off, outra Cristina se apresenta.
Quando é on, é uma Cristina. Quando é off, é outra Cristina. Exatamente. Nuno, olhando aqui para o mapa da Cristina, o que é que tu dirias que é o ponto mais forte dela e o ponto e aquilo que ela traz para, o ponto mais fraco, aquilo que ela traz para melhorar? Assim, claramente as relações é o ponto mais fraco. Ok. Claramente. Repara que ela vem de, como eu te dizia, o passado dela está na casa das relações, que é a casa 7. Ela não tem nenhum planeta na área da relação. O único planeta, entre aspas, que é um asteroide, que tem a Kiran, que é uma ferida. E, portanto, também aí tem realmente essa ferida da relação a dois com o outro. Também tem uma ferida de valor naquilo que é intimidade. Há uma ferida também de infância. E o Kiran na 8, por vezes, dá a pessoa ter que fazer tudo sozinha porque sente que ninguém a ajuda. E, portanto, a pessoa tem que se desvencilhar sozinha. Portanto, a relação tipo claramente é o lado mais complicado dela, e não é por acaso que as relações realmente são o sítio onde ela se sente menos confortável. Mesmo esta relação que ela teve com o marido parece que nunca acaba, está ali sempre naquele limbo existencial, que é acaba, não acaba, vai, não vai. As outras pessoas com quem ela supostamente se envolveu também nunca são coisas que sejam assumidas, não sejam relações que sejam realmente assumidas. Nada. E a Vênus, por exemplo, tem aqui uma quadratura ao Urano, portanto, também não é fácil. E a Vênus O que é o significador significa? do amor e da forma como nós relacionamos, portanto, há sempre uma tendência a haver uma certa distância, uma frieza nas relações, uma distância, até mesmo rompimentos. Mas ela depois, como eu te disse, também tem a Vênus aqui com o trígono ao Neptuno, e portanto há uma certa idealização daquilo que são o amor ou as relações. E portanto, eu acho que ela, por exemplo, em relação ao ex-marido, ainda está a viver essa idealização cor-de-rosa daquele é o homem da vida dela. É a minha percepção. O ponto forte dela, claramente, olhando aqui a questão pessoal, ou seja, a afirmação pessoal dela, e depois a questão da carreira e dos grupos sociais. É onde ela tem mais capacidade de agir, mais capacidade de ser reconhecida, e eu acho que o grande trabalho que ela vai ter que desenvolver, na minha ótica, naquilo que seja o futuro dela, é o coletivo, ou seja, o poder dela a ser dado e usufruído para o coletivo. Ela já faz isso, porque os programas dela, obviamente, são dados para toda a gente, ela dá, mas continuo a dizer que acho que pode haver aqui uma oportunidade ou uma potencialidade dela criar um projeto que seja mais abrangente, ao estilo da ópera. Ao estilo da ópera. Ou seja, um projeto mais abrangente onde ela utilize a questão social também como pano de fundo para ela atuar. E acho que é por aí que as coisas podem fazer. Pois, porque realmente uma pessoa com tantos planetas na casa 10 e 11, portanto, eu acho que olhando para aqui já havia um claro indício que ela poderia ser uma figura pública. Sim, sim. Não é? Tanto planeta, a Lua na 10, o Júpiter lá ao pé do médio céu, Vênus na 11, não é? Os grupos logo aqui, quer dizer, só estes 3 planetas, sim, claramente havia aqui um indicador realmente de sucesso, ou pelo menos ser reconhecida a nível coletivo. E Eu acho agora que ela estou com desde a sempre, Kate. acho que desde sempre, mesmo quando era miúda, ela sempre foi reconhecida lá no bairro, mesmo era Sim, conhecida sim, lá sim, na... sim, sim. Sabes, eu agora estava a pensar, agora estou com a Kate Middleton, mas é que estive a ver o mapa dela para aí ontem ou anteontem, e ela tem também Vênus, é Vênus em, não, é Lua em Caranguejo, Lua e Vênus em Caranguejo na 11, portanto ela, lá está, também É tendência logo reconhecida a pelas ser massas figura como pública. alguém Não, é interessante publicamente porque são uma mãe. pessoas que não nasceram pronto, não nasceram E em repara que, de famílias. certa forma, ela tem que abdicar de um bocadinho dela própria para dar ao grupo. Ou seja, ela abdicou de uma vida, se calhar, social livre, para Sim. neste momento ser uma referência pública, mas de um grupo. Ela hoje não pode fazer aquilo que lhe apetece, não é? Claro que não. E sabes que ela antes de namorar com o príncipe William, ela namorava com um rapaz que, entretanto, hoje em dia se tornou um jornalista e é muito conhecido lá em Inglaterra. Portanto, imagina, se ela tivesse casado com esse rapaz e não com o príncipe William, seria sempre uma referência social.
teria sempre, não é? Seria sempre uma socialite, como se costuma dizer. Teria o seu grupo, provavelmente seria adorada dentro do seu grupo, mas de forma muito mais livre, porque ninguém ia andar atrás dela a controlar o que é que ela Exatamente, de uma fazia, o que é que forma não muito mais fazia. livre. Ia poder desempenhar de outra maneira ao mapa, mas ia ser conhecida à mesma. Sim, e lá E ia pelo estar menos, dentro de um grupo à mesma, em vez de ser sim, de um grupo monárquico, entre aspas, ou seja, sim, dentro da monarquia está num grupo que era os jornais, ou a os comunicação jornais, a social, ou, comunicação pronto, social. e portanto faz parte da Casa 11 também, sim. Engraçado. Epá, tão giro isto, eu gosto tanto disto. Olha, Nuno, gostei muito deste bocadinho. Há assim Também, há mais assim alguma informação que te chama a atenção no mapa da Cristina que gostasses de partilhar connosco? queria só partilhar uma última coisa, que Conta. é o meio do céu dela, este Sim. pontinho aqui, estar em Gêmeos. O que é que isso significa? Ora, Gêmeos é a comunicação. Gêmeos é um signo de comunicação, um signo comunicador e Hum, que muitas vezes, até porque são gêmeos, são duais, ou seja, é o Pollux e o Castor. E então são dois gêmeozinhos e cada um faz a sua coisa. Isto faz com que ela, de alguma forma, tenha múltiplas atividades. Ela não é só apresentadora de televisão, ela neste momento já tem um perfume, já tem uma empresa, artista, é artista, já tem uma tem uma. loja de roupa também. Estás a ver? Ou seja, ela tem múltiplas funções. Já ótimo. Pessoas aí em casa que tenham gêmeos na casa 10, ou seja, aqui em cima com este MC aqui, o que é que quer dizer? Quer dizer, meus amigos, tenham pelo menos 2 trabalhos porque a vidinha é dura. Portanto, Pois é. mexam o cu, avancem, porque têm que realmente ter múltiplas funções. Até podem ser multitasking. Imagina a pessoa que é secretária, mas ao mesmo tempo é secretária, mas trata da contabilidade. O que Não, não e até são. pode ser, por exemplo, até podem ser aquelas pessoas que têm um trabalho normal e depois vendem os produtos daquelas marcas que eu não posso Exatamente. dizer agora. Outro exemplo, Os outro exemplo que eu catálogos. me estou a lembrar de pessoa que tem um Mercúrio, desculpa, um Gêmeos no meio do céu, o Donald Trump. Pois. E tu vês que o homem não é, Ele faz muita ele é coisa. tudo menos presidente. Ele já foi presidente, mas já foi dono de uma cadeia de hotéis, já Hum, foi ator, já foi empresário, já foi. sim. Já teve num reality show, é isso? Se calhar estás a É, referir. é um, é um gossipzeiro, está sempre no gossip, Sim. mas isso é porque tem muito mais energias de gêmeos. Mas pronto, a questão dos gêmeos ali marcada é que a pessoa, Uhum. por norma, tem que ter múltiplas atividades, ou pode ter, pode não ter, a pessoa pode não querer, tudo bem, não há nada. Aqui ninguém é obrigado a nada. A questão é, era Ele faz o que preferível, quer. exatamente, cada um faz o que quer, era preferível que tivesse, porque assim consegue, e os gêmeos precisa muito dessa experiência, consegue compreender as várias facetas da vida através daí. Ou seja, eu não me sinto completo apenas fazendo uma coisa, eu tenho que mexer. E os gêmeos é muito leve, é muito ligeiro. Por isso, ótimo para comércio, ótimo para vender coisas, ótimo para comunicar, para se pôr a mexer. Portanto, pessoas, força. Ok, então isso quer dizer, pronto, para todas as pessoas que nos estão a ver e que, por exemplo, estão neste momento com crises do género, ai, não sei muito bem o que é que. Fui despedida por causa por exemplo, desde o Covid. Fui despedida, perdi o trabalho, ou a minha empresa foi à falência, ou não sei o quê, e não sei agora não sei o que é que agora é de fazer. Pronto. E estão à procura de uma espécie de uma reorientação a nível profissional. Se precisarem de uma ajuda, é olhar para o mapa astrológico, para o médio céu, é isso? É lá que Não, estão. não só para o meio céu. Então, para onde? O meio do céu é uma das indicadores. Ok, Depois tens que ver o regente do signo, isto é muito ok. mais complicado. Depois tens que ver a casa Temos que fazer 6, um tens que ver dia. a casa 10, o que é que tens na casa 6, o que é que tens na casa 10, o que é que tens na casa 2, porque é tudo questões de recursos e valor e trabalho. Não é tão Ok. simples como isso. Estou a dizer é Oh, que quem tem aqui é um dos ok. indicadores apenas, quem tem aqui o signo que abre o meio do céu é um indicador de uma forma de expressão que a pessoa pode usar para a sua carreira. Ok. Aquilo que eu tenho visto muito é pessoas com meios dos céus em gêmeos a terem múltiplas funções. No fundo Ok. é tipo impressora. Imprime, faz scan e essas coisas todas. Portanto, é a pessoa que está a fazer, por exemplo, um part-time de manhã, um part-time à tarde,
como tu dizes, tem um trabalho fixo e depois tem outra coisinha à noite onde vende os produtos da Avon ou da Herbalife, agora da Prozis, para aumentar o cu. E portanto, é por aí. Estás a ver? Olha, eu acho que nós, não sei, digam-nos vocês que estão aqui connosco e que nos acompanham, mas eu acho que nós deveríamos fazer um programa apenas dedicado à questão da orientação profissional. Acho que seria super interessante para quem nos acompanha. Se, por favor, digam-nos se quiserem que façamos um programa só dedicado a como ensinar as pessoas a olharem para e pronto, e lá está. Vamos sempre usar aqui um mapa de alguém como exemplo, porque é muito mais fácil para nós, para as pessoas que nos acompanham, perceberem do que é que estamos a falar. Mas se quiserem um programazinho só sobre a questão de como é que podemos verificar aquilo que os astros nos dizem sobre a nossa carreira, sobre a nossa profissão, digam-nos, mandem-nos mensagens, digam que é isso que querem, porque nós estamos aqui ao vosso dispor, nós somos uns fofos, assim como os nossos políticos em anos de eleições são uns fofos, dão-nos tudo. Exato. Até nos abriram as restrições agora e tudo. Exatamente, somos fofos, adoro, são nossos amigos. Mas nós somos mesmo, e portanto estamos aqui com o objetivo de servirmos também aquilo que são um bocadinho os vossos interesses. E portanto digam-nos, porque se nos disserem, nós somos como o Pai Natal, fazemos. mas antes do Natal. Pronto. Está feito. Olha, Veja por exemplo, o Donald Trump... lá que mensagens é que nos enviam, se faz favor, tire nessa língua. Exato. Olha, o Donald Trump, por exemplo, é um mapa muito giro, a Kim Kardashian também é um mapa muito giro, porque são pessoas que têm, por exemplo, casas 10 muito fortes. Temos que ver. Se calhar fica para o próximo. Kim Kardashian, o Donald Trump, essas coisas. São mapas muito giros porque são pessoas muito famosas e, no fundo, acabam por ter carreiras muito conhecidas por todos nós, não é? Sim, temos. Digam-nos, olha, por acaso, agora tive uma ideia. Digam-nos quem é que querem que nós, quem é que gostariam de ver aqui analisado. Uns mapas de quem gostariam de ver analisado. E nós depois, pode ser que passamos, ou não. Nós estamos aqui para satisfazer os vossos desejos. Exatamente. Os mais simples. Mais simples, claro. Agora vejam lá que desejos é que escrevem para aqui. Exato. Vamos lá ver. Gostei muito deste bocadinho. Também, beijinhos Sara. a todos. Beijinhos a todos. Mensagens, digam aquilo que querem, digam aquilo que gostariam de ver aqui explicado, quais são as vossas dúvidas e nós vos atenderemos. Até à próxima. Adeus, até à próxima. Beijinhos, tchau, Nuno. Beijinhos.